Olá, olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e hoje estou com vocês para falar sobre costura mais uma vez. O nosso tema deste especial Dia dos Namorados é nada mais nada menos do que um pijama completo, portanto a parte de cima e a calça, e um robe. São duas peças que vamos dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo, que será este, será o traçado de ambas peças e no segundo vídeo resumos da confecção. Salvaguardar que na confecção não temos o vídeo integral para não se tornar demasiado maçudo, mas damos todos os detalhes de construção que são importantes e todas as dicas que devem conhecer na hora de confeccionar estas peças. Só mais um à parte, portanto este desenho é meu. No caso de replicarem o desenho e podem fazê-lo, tenham em atenção medidas próprias, portanto tenham em atenção adaptar as medidas e o desenho em si depois às medidas que vocês tomarem e para, evidentemente, a quem se destina então a peça. Frisar então aqui também que o Dia dos Namorados é todos os dias, nós entendemos assim, mas uma vez que temos um canal e existe uma temática, portanto tentamos manter um tema dentro da temática, portanto dentro do enquadramento do calendário, para que possamos então celebrar com vocês aquilo que são as temáticas durante o ano, já seja o Dia dos Namorados, já seja o Dia do Pai, que também estamos já em planificação, já seja o Dia da Mãe, seja a Páscoa, seja outra festividade qualquer, como foi, por exemplo, há bem pouco tempo, a Semana do Natal, portanto com 10 ideias para celebrar o Natal, para fazer coisas para poder então celebrar da melhor forma o Natal, por exemplo. Portanto, esse já lá vem, já estamos agora aqui a meados de fevereiro praticamente, portanto aquilo que nós vamos trabalhar hoje são então os desenhos da modelagem. Vamos falar das dicas? Isso sim que interessa. Vamos então falar das dicas. A primeira dica que eu dou é o tecido. Portanto, o tecido que eu escolhi para esta peça é uma coralina. É um tecido que vocês podem ver que tem então aqui uma ligeira textura. Portanto, ele é suave ao toque, é grosso, é quentinho, portanto, mas não é grosso, determinado, digamos, não demasiado grosso que não se possa então costurar ou que tenha dificuldades na costura. Portanto, é um tecido maleável para costurar, mas torna-se então suave, agradável ao toque e é quente. Portanto, para manter aqui o conforto e também as questões térmicas é o adequado. Portanto, agora sobretudo para a altura do inverno. Depois temos então aqui a outra dica que vocês, se não encontrarem a coralina, podem sempre fazer com polar. Podem sempre utilizar também, por exemplo, uma flanela, para quem não gosta deste tipo de tecidos assim sintéticos e com pelo. Tem então a flanela, podem escolher de vários tons ou então também de vários acabamentos, isso depois já depende daquilo que for realmente o critério de escolha e o próprio gosto e a própria carteira, porque existem materiais então aqui para todo o tipo de carteiras. Dica número 2, adequem a grossura da agulha à grossura do tecido que vão trabalhar. Eu trabalhei com uma agulha de ponto de bola porque o meu tecido tinha aqui alguma elasticidade e trabalhei com a agulha de 75. O tecido é grossito, mas não demasiado grosso, e vejam que eu nos punhos, por exemplo, trabalhei com restos de malha, que é uma outra dica. Vamos então à dica dos restos de malha. Portanto, vocês podem ver que eu trabalhei com restos de malha que tinha aqui de fazer outras t-shirts ou outro tipo de trabalhos. Portanto, aquilo que eu tenho aqui é nada mais nada menos do que um punho feito com o corte de malha. Como vocês podem ver, ele tem alguma elasticidade, é malha fina, portanto para t-shirt. Se fosse a de sweatshirt já seria mais grossa, já causaria aqui algum desconforto, portanto este é o indicado. Eu tinha estes restos de ter então estado a trabalhar com outras peças e aproveitei neste sentido. Se tiverem algum tipo de material deste género que ainda por cima combine com a cor que vocês estão a trabalhar, melhor ainda. Portanto, no meu caso, foi uma dica. Reaproveitar sempre é aquilo que eu tento fazer em todas as peças. Linha. Malta, a escolha da linha de qualidade é muito importante. Portanto, se vão fazer trabalhos que vocês querem um bom resultado e querem que durem, portanto, tenham em atenção usar uma linha de boa qualidade. Eu trabalho geralmente com a marca Gutermann, não tenho publicidade, estou mesmo a dizer que sim, porque é efetivamente aquilo que eu utilizo e é de extrema utilidade, portanto, a mim funciona-me.
Portanto, se vocês quiserem fazer então um bom trabalho e com muita qualidade, escolham materiais de qualidade, não só a linha, mas também o resto dos materiais. No caso da linha, muita atenção, porque pode também condicionar-vos o trabalho no caso de ser de má qualidade. Acabamentos. Esta dica é para vocês, iniciantes ou não. Tenham em atenção aos acabamentos, façam acabamentos de qualidade, utilizem a overlock. Se não tiverem overlock, utilizem o ponto zigue-zague para fazer os remates, sobretudo nestas peças que soltam muito pelo. Se vocês virem o vídeo da confecção, vão ver que ao longo do processo vão encontrar muitos desperdícios de pelo soltos pela mesa, isso justamente por causa de soltar demasiado pelo, é mesmo assim, o material é assim. Portanto, se vocês puderem fazer um acabamento de qualidade, vai beneficiar a vossa peça e vai acrescentar valor ao vosso resultado. É muito importante então um acabamento de ótima qualidade. Última dica, posto que nós estamos a trabalhar para modelagem de homem, uma vez que o pijama era para o homem, portanto a modelagem tem algumas diferenças em relação àquilo que é a modelagem feminina. Eu tentei trazer aqui a modelagem mais simples possível, o desenho é simples, não tem complexidade, mas façam só em atenção que, por exemplo, a alteração da subida da cava de 2,5 cm aplica-se no caso masculino, dada a própria inclinação da musculatura e dos ombros deles não serem efetivamente como os nossos, portanto caem mais para a zona da frente. Portanto, tenham em atenção, se vão traçar para a mulher, sigam o passo a passo da modelagem para a mulher, portanto não façam a soma de 2,5 cm aqui na zona da cava e na zona da cintura por consequência, portanto isto aplica-se para homem. Se vão traçar para a mulher, portanto no caso feminino, tentem então seguir o passo a passo sem esta dica. Ora bem, meninas, vamos então ao traçado do nosso pijama. Primeiro, pijama simples, portanto sem grande complexidade, para ser fácil, rápido de executar e também fácil de entender. Ponto número 1, as medidas eu não tirei em pessoa, portanto eu não tirei as medidas na pessoa em si. Porquê? Porque se eu disser que vamos tirar as medidas, já vão saber que vamos fazer alguma coisa. Como o objetivo era dar um presente e fazer uma surpresa, portanto, fui buscar o pijaminha que utilizo habitualmente e tirei as medidas a partir do pijama. Portanto, a partir daqui vamos fazer um traçado muito simples, muito básico, do nosso molde já definitivo. Portanto, vamos passar do princípio que precisamos então aqui de um retângulo. Eu desenhei as medidas aqui na minha folha, mas claro, como está longe, tenho que estar sempre a esticar o pescoço. Ora, daí vamos precisar de um retângulo do contorno do peito a dividir por 4, portanto, no nosso caso, 29,5. Aqui eu vou esquadrar a minha folha para que depois não me desenquadre o desenho. Portanto, precisamos de 29,5, que já vou marcar aqui, por comprimento total do nosso pijama 62, altura de blusa, neste caso camisa, portanto 62, temos aqui 60, vamos traçar mais 2, portanto isto será o equivalente a um SM. Obviamente vocês vão traçar aquilo que vos convier, portanto a medida que necessitarem. Ora, temos então aqui o nosso retângulo, portanto medidas do retângulo, 1/4 do contorno de peito com a altura total da nossa peça, portanto a altura da camisa, que seria então o que nós utilizaríamos para o molde base. Vamos então agora deixar aqui 7 a 8 cm para o decote. Este tipo de tecidos, ao cortar depois, como as malhas, por exemplo, tem tendência a ceder, portanto eu vou deixar 8 cm, estamos a trabalhar com a peça da frente, ok? Portanto 8 cm para cada lado. E fazemos então já aqui uma abertura. E descendo estes 2 cm, vamos traçar o nosso ombro, que neste caso é 16.
Portanto, temos então aqui os 16 centímetros correspondentes ao nosso ombro e agora aquilo que nós vamos fazer é traçar a nossa cava. Portanto, eu sei que tenho que descontar... eu tracei 3 em vez de 2, gente. Ai, esses óculos. Portanto, fazemos os 2 centímetros de queda, eu tinha traçado 3 por engano. Eu tenho lentes, mas às vezes nem com as lentes vai lá. Agora, a nossa cava, portanto, 29. A partir daqui, tenho que somar os 2 centímetros, portanto, eu vou só enquadrar aqui o meu esquadro para que depois não tenha que estar a medir daqui para ali e dali para lá. Mas, portanto, vou traçar os 29 centímetros a partir dos meus 2 centímetros. Somando estes dois dá 31, portanto, vou traçar desta forma. E assim eu já sei onde é que tem que vir a minha cava. Recordem que é um pijama, portanto, à partida terá que dar então aqui a medida correta. Esta seria então a minha linha da cava. Para a parte da frente fazemos uma cava mais acentuada. Para a nossa parte de trás a cava é menos acentuada. Portanto, à partida teríamos então aqui a base para a nossa parte superior. Um desenho muito simples, muito rápido e vai de certeza funcionar. Portanto, este seria o molde para a nossa parte frontal. Vamos agora trabalhar com a nossa parte traseira. Vamos então lá traçar o nosso molde base da parte traseira. Fizemos então o nosso molde base da parte frontal, portanto temos aqui o nosso molde base. A nossa principal diferença para a parte das costas vai ser então a subida que vamos fazer aqui na nossa cava. Portanto, o afastamento do nosso decote vai ser exatamente o mesmo. Temos aqui 8,5 cm aproximadamente. Vamos fazer o mesmo afastamento. A nossa descida na parte de trás, portanto, pode ser, tem que ser inferior à parte da frente. Na parte da frente, se bem me recordo, tínhamos 7, aqui vamos fazer então 5, portanto, normalmente reduzimos 2 centímetros à nossa parte frontal. Se não me engano, tínhamos 16 de ombro. Atenção à queda de ombro, que é de 4,5 cm. Portanto, vamos traçar aqui 4 centímetros e meio, portanto eu vou traçar de 4. Temos então aqui 16 centímetros. E agora, atenção aqui, portanto, na nossa cava, na parte da frente, temos então aqui 27 centímetros de cava. Eu creio que eram 29, portanto vamos considerar desta forma. E agora, eu aos 27 tenho que somar 2 centímetros e meio. Porquê? Por causa da queda do ombro ser então ligeiramente diferente. Ora daí aqui tenho que somar aos meus 27 os 2 centímetros e meio e a partir aqui da minha zona do ombro fazer então a marcação. Portanto 27, 29 e meio. Estou a traçar reto, mas atenção, temos depois de fazer aqui então a alteraçãozita. Isto tudo por causa então da queda de ombro, que no caso masculino é ligeiramente diferente. Ok, portanto, eu já não me lembro quanto é que tínhamos aqui de saída. Tenho que medir aqui porque eu já não me lembro quanto era. Portanto, o nosso retângulo era de 29 centímetros e meio. 29 centímetros e meio. Eu devia ter começado por aqui, obviamente. Foi lápis efetivamente meu. Pronto, aqui já não alcança. Eu já tenho este molde feito, portanto aqui efetivamente era só mesmo para mostrar. E agora a questão é, temos então aqui a nossa linha da cava, vamos só
fazer efetivamente aqui o desenho completo, para não criar confusão. Este é o retângulo que teríamos que traçar à partida, ok? Portanto, nós definimos aqui então a nossa zona da cava, ainda não fizemos aqui a nossa zona curva, estamos na parte traseira. Vamos poder traçá-la para não criar aqui confusão. E agora subimos esses 2,5 cm, portanto aquilo que nos falta daqui para a parte de baixo, vamos traçar exatamente como tínhamos aqui, portanto no nosso total 31 cm. Portanto aqui 31 cm. Ok, vamos ficar então o molde traseiro, tamanho SM. Resumindo agora aqui para ser mais fácil, portanto para que vocês percebam. No meu outro molde, daqui da ponta mais alta do meu molde até cá abaixo, teríamos 61 cm. Ao subir 2,5 cm na minha cava, por causa da inclinação do ombro masculino, tenho que subir 2,5 cm, então também daqui até cá. Tenho que ter aqui 63 centímetros e meio, ok? Isto no total do nosso retângulo, que é sempre por onde começamos. A nossa largura mantém-se. Subimos então aqui na nossa medida da cava, portanto eram 27, subimos 2,5 cm, que é aqui que vamos descontar então os 2,5. E em vez de 27, traçamos 29,5 e esta é a nossa linha da cava com mais 2 cm, que é a parte frontal. Assim, esta peça vai encaixar na nossa zona da cava e esta parte que sobra vai vir em queda para a frente. Portanto, neste caso, uma vez que eles inclinam o ombro, têm uma inclinação diferente do ombro do que a mulher, portanto, vai cair para a parte da frente. E é aqui que estes 2,5 cm fazem a diferença. Portanto, aqui na zona da cava costura-se da mesma forma, mas aqui nesta zona, portanto, as peças encontram-se não centrando a peça, porque se vocês veem um molde fora e veem isto assim, a probabilidade maior é cortar para acertar, e ao cortar para acertar, estamos a fazer a mesma queda que no caso feminino, porque eu, por exemplo, se deixo 3 cm na frente, deixo 3 cm atrás, e igualo as minhas cavas, portanto, o ombro em si. No caso masculino, não há necessidade de fazer assim. Já fiz com a mesma queda para a frente e para trás e sei que não funciona. Portanto, ao saber que não funciona, fazemos então desta forma. O decote mantém-se, portanto, se ali sai o 7, aqui sai o 7. Se ali sai o 8, aqui sai 8. Portanto, neste caso são 8 cm. A descida é menos 2 cm que na parte da frente. O nosso ombro tem que ser igual nas duas peças. A nossa cava de trás soma 2,5 cm e é aqui que faz então a diferença da parte frontal. No nosso caso, não marcamos a altura da cintura, não estreitamos a peça na cintura, porque estamos a trabalhar com linhas retas, com um molde base em si e pouca adaptação. Ok, vamos lá então falar do molde para a nossa pata, o nosso colo. Portanto, a manga vamos utilizar exatamente a mesma, porque não fizemos alterações, portanto, na nossa cava, ela mantém-se. Vamos utilizar então aqui o molde das costas replicado. O molde das costas vamos apenas acrescentar realmente a medida. Eu defini para o robe este 95 cm, vocês podem definir mais ou menos conforme aquilo que for realmente a necessidade. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui agora é decalcar o molde. Portanto, decalcamos então aqui o nosso molde. O traseiro, portanto, não vamos fazer alterações a não ser de comprimento. Se quiserem podem não decalcar então este molde e fazer a adaptação no próprio corte. Eu às vezes faço assim. A questão é que agora, para vos explicar, era mais fácil então
fazer o processo todo, porque às vezes podem surgir dúvidas e então evitamos aqui criar mais dilemas. Portanto, a partir daqui eu sei que tenho que avançar então os centímetros restantes. Recordem que este era o molde de trás, portanto trás. E agora a partir aqui da zona do ombro, a parte mais alta, vou medir. Portanto tenho aqui 60 e a partir daqui faltam-me 30 centímetros, que é exatamente aquilo que eu vou calcular. Devia ter descido a máquina porque agora complica-me aqui um bocadinho a vida. Acho que já será suficiente para fazer então aqui. Portanto, temos que calcular então 35 centímetros. Tenho aqui os 35 centímetros. Ao ter os quadros, portanto, eu estou a fixar aqui nesta zona. Já não sei bem se aqui eram 29,5 ou 28,5. Já vamos confirmar aqui. Portanto, 29,5. Portanto, ok, temos aqui a base para a nossa parte de trás. Portanto, o meu comprimento, recordem que é de 95 centímetros, mas vocês podem fazer mais ou menos conforme a vossa altura e a vossa própria necessidade. Vamos então passar ao molde da parte da frente. Ok, portanto, nós estávamos aqui então a decalcar. Eu já decalquei então o molde de trás e o da frente. Ali já estava a decalcar o de trás outra vez, será inútil. Portanto, agora aquilo que nós vamos fazer aqui será adaptar o nosso desenho para a bata. E isso vamos fazê-lo no nosso molde, no decote da parte da frente. Temos então aqui o nosso molde da parte da frente. Portanto, nós estamos a ver aqui que esta parte efetivamente não conta, portanto será isto e isto também não conta, o molde vem a partir daqui, portanto na parte da frente recordem que temos uma cava mais pronunciada do que na parte das costas e aquilo que nós vamos fazer aqui é calcular uma altura que nos seja favorável, portanto os 25 centímetros por exemplo, é só um exemplo, podem fazer como entenderem. E vamos descer até aos 25 centímetros a partir do ponto mais alto do nosso ombro, portanto a partir do nosso limite ou da base do pescoço. E fazemos este corte desta forma, isto retiramos e agora o acabamento desta parte vai ser solucionado com uma tira em viés em todo o contorno da bata. E assim temos ao mesmo tempo a vista, mas também temos então a nossa gola. Ok, vamos tentar então chegar aqui ao desenho da gola. Para explicar o desenho da gola, o mais fácil é mostrar então assim no esboço. Temos então aqui a nossa parte do decote traseiro, que é aquilo que nós fazemos quando estamos a traçar então o molde. Portanto, é o contorno que nós damos no molde. Depois temos o decote que nós escolhemos, por exemplo, no caso da nossa bata, o nosso robe. Portanto, eu sei que tenho que abranger esta área, mais esta área, até à zona onde depois tenho aqui a abertura, que eu fiz aqui então uma dobra para dentro, para evitar gastar mais tecido. Portanto, a minha gola vem daqui até aqui, à minha parte central. Vamos desenhar meia gola. Portanto, aquilo que eu faço é, com a fita métrica, calculo quanto espaço tenho. No meu caso, deu-me 43 centímetros. Eu vou utilizar esta folha para fazer então o desenho. Portanto, depois de eu saber que preciso de 43 centímetros, eu traço uma reta de 43 centímetros. Ok. Tracei a reta de 43 cm e vou definir que quero uma altura de 5 cm. Pode ser 5, pode ser 6. Eu vou, por exemplo, traçar aqui de 6, talvez seja mais fácil para ver. A altura da vossa dobra é realmente aquilo que vocês quiserem. Portanto, fecho o meu retângulo.
Depois de fechar o meu retângulo, eu tenho que medir qual é a distância que eu tenho entre este centro e a minha costura do ombro. Portanto, de metade do meu decote traseiro até à minha costura do ombro. Eu geralmente faço isto com a peça já montada, porque muitas das vezes o molde não corresponde depois àquilo que é a montagem, ou porque deixamos mais 1 cm de margem de costura, ou porque não fazemos as margens de costura como deve ser, depois normalmente há problema. Portanto, aquilo que eu faço é, depois da peça pronta, com a fita métrica, do centro da minha peça até à costura do ombro, faço a medição. Aqui vamos supor que são 12 centímetros. Portanto, traçamos 12, talvez seja pouco, vamos traçar 15. Eu aqui estou mesmo a fazer, já tinha feito o meu molde, portanto aqui estou mesmo a fazer a olho. Imaginando que do centro de costas, vou escrever aqui centro costas, até à minha costura do ombro, são 15 centímetros, ok? Fazendo a medição, vocês vão saber qual é a distância. A partir daqui, aquilo que nós vamos fazer é dar uma inclinação à nossa peça. Deste extremo vamos subir 2 cm e deste extremo subimos outros 2. Porquê? Porque aqueles 2 cm que eu vou subir aqui, eu tenho que subir lá. Isto vai ser a partir deste ponto, que é o ponto da minha costura do ombro, com a minha régua curva, eu vou fazer o traçado curvo deste desenho. E aqui, até este ponto, vou fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, vou fazer curvar a minha peça. Esta parte automaticamente sai, ok? Se nós quisermos colarinho mau ou colarinho à padre, fazemos então aqui este recorte. Se queremos em bico, deixamos assim. No caso, eu fiz assim, mas menos profundo. Portanto, eu fiz algo mais deste género. Vocês depois é que definem qual é a curva que pretendem para a vossa peça. No caso, podem utilizar ou não as réguas que vocês dispõem. Portanto, aqui com a minha régua eu consegui definir esta curva. Fazem o recorte desta peça, portanto, disto tudo que temos aqui. Fazem as marcações aqui, que esta parte tem que coincidir com a costura do ombro e esta parte tem que coincidir com o centro da peça de trás. E esta peça corta-se na dobra. Isto é, um tecido dobrado em 2 e aqui neste extremo tem que estar esta parte. Portanto, vocês vão precisar já aqui de uma largurazita de pelo menos 43 cm de tecido por 2, portanto 86 cm, para fazer então aqui este corte, mais 1 cm de margem para costura. Portanto, resumindo, do nosso desenho, da parte central da nossa peça, vamos medir até ao extremo onde pretendemos colocar a gola. É sempre até onde pretendemos colocar a gola. No nosso caso, 43 cm, portanto 43. Traçamos uma reta de 43 cm. Calculamos a distância que queremos de altura. No nosso caso, foram 5 cm de altura. Depois, definimos qual era a distância entre o ponto central das costas e a nossa lateral, a nossa costura do ombro. A distância daqui a aqui é o que nos dá este retângulo. Portanto, aqui marcamos essa distância. A partir daqui, neste extremo, subimos 2 cm. Se subo aqui 2 cm para manter aqui os 5, tenho obrigatoriamente que subir 2 cm. E mantenho aqui os meus 5, neste caso eram 6. Portanto, e aqui desenho a minha curva conforme aquilo que for a minha opção. Eu desenhei então aqui a curva e agora, ao passar ao corte, deixo 1 cm de margem de costura em todo o contorno da minha peça
e corto esta peça na dobra. Esta peça deve cortar-se 2 vezes na dobra. Porquê? Porque depois cortamos direito com direito, encaramos e ao encarar, atenção, tem que ser na dobra para que tenham então a peça inteira, porque isto é só metade daquilo que vocês têm aqui. E ao cortar direito com direito, costuram por aqui e depois fazem então a inclusão na peça. Basicamente é isto.